Me chamo Mauete e hoje estou aqui para compartilhar o Evangelho da Bíblia. Na verdade, a situação que o homem original tinha, a verdade, a realidade que tinha o homem original é completamente diferente da que o homem tem hoje. Adão e Eva, homem original, na verdade, este homem era o ser mais abençoado. Adão era alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus, o que significa que foi feito à imagem de Deus. João 4:24 nos diz que Deus é Espírito e os que o adoram em Espírito e em verdade devem adorá-lo. Significa que Adão foi feito como um ser espiritual que deve estar com Deus, que é Espírito, para ser vivo. E na verdade Deus, em Gênesis 1 inteiro, nos mostra como Deus criou todas as coisas. É o princípio de como verdadeiramente Deus criou as coisas. Mas Deus fez todas estas coisas baixo princípios que não devem ser de forma nenhuma violados. Que princípios são esses? Simples. Os peixes devem estar dentro da água para viverem, para serem felizes. É o normal. Assim como as árvores devem estar somente plantadas na terra. E quando tiramos o peixe da água e quando tiramos a árvore da terra, inevitavelmente vão sofrer até o momento que morrem. Porque Deus criou essas coisas com este princípio e que não devem ser violados. E verdadeiramente o homem, quando estava com Deus, era o ser mais feliz, mais abençoado. A Bíblia nos diz que, para além de ser feito imagem e semelhança de Deus, vemos em Gênesis 1:26, Gênesis 1:28 nos diz: e Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Significa que Deus, ao estar com o homem ao estar com Deus, era tão abençoado ao ponto de que Deus lhe outorgou autoridade para governar sobre toda a criação, sobre todas as coisas que Deus havia feito. Esta era a realidade que Adão estava a viver. Governem sobre toda a criação, multipliquem-se. Todos os peixes, todas as árvores e tudo que estava criado estava sob o domínio de Adão. Vemos mais em Salmos 8 nos mostra. Salmos 8 nos mostra algo interessante relacionado a isso. Salmos 8, do verso 4, nos diz: quem é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Até esse ponto podemos ver algo incrível. Em outras versões, diz claramente aqui em Salmos 8, no versículo 5, diz que Deus fez o homem ou seja, o homem foi feito pouco menor que Deus. O que significa isso? É que o homem era um ser tão abençoado que foi feito pouco menor que Deus. Era um ser sublime. E ainda mais vemos no versículo 6: fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Significa que o homem era um ser tão abençoado, um ser tão sublime, que também era como rei sobre toda a criação. Era que governava todas essas coisas. E aqui a Bíblia vai nos dizer que foi coroado de glória e de honra. Uma expressão que só se atribui a reis. Então, assim era o homem. Era um ser muito abençoado, que verdadeiramente governava sobre toda a criação. Tudo estava debaixo dos seus pés. Isso era resultado de quê? De que ele estava com Deus. E vemos mais. Se voltamos a Gênesis, havíamos dito que foi feito a imagem de Deus como um ser espiritual que deve estar com Deus para que seja vivo. Foi feito como um ser verdadeiramente de realeza. E vemos em Gênesis, no capítulo 3, no capítulo 5, verso 3 nos diz: e Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete.
essa mesma expressão que se utiliza nesse versículo, imagem e semelhança. Se o Sete era a imagem e semelhança de Adão, e por isso era seu filho, inicialmente Adão criado como imagem e semelhança de Deus, significa que era filho de Deus. Adão era tão abençoado que era filho de Deus. Se pensarmos um pouco nas pessoas que são filhos de presidentes, são pessoas que, por serem filhos de presidentes, naturalmente têm muitos bens. Não é de surpreender-nos que um filho de uma pessoa de um grande cargo tenha bens valiosos, porque se é filho do presidente, o normal é que tenha essas coisas. Então Adão, por ser filho de Deus, era abençoado desta forma. Tinha a seu dispor todas as coisas. Essa era a bênção que Adão tinha. E Gênesis 2 por completo nos mostra tanta bênção que Adão tinha. Verdadeiramente Adão não sabia o que era a palavra problema, desconhecia o que é isso de problema. E era um ser completamente feliz, um ser que verdadeiramente desfrutava daquilo que é a grande bênção de Deus, aquela felicidade de estar com o Pai. Tudo isso porque verdadeiramente estava com Deus. Essa era a realidade de Adão. Um ser tão abençoado, um ser criado à imagem de Deus para ser vivo. Da mesma forma que os peixes devem de estar na água para serem vivos e as árvores na terra para serem felizes e vivos, natural e normal, o homem também estava com Deus. Naturalmente, tudo estava bem com ele. Mas sucedeu algo. Toda essa bênção que Adão tinha sujeitavam a uma coisa. É que Deus deu-lhe realmente tudo isso, mas também deu-lhe um pacto. Deu-lhe um pacto em Gênesis 2, 16 e 17. Mas antes de ler esse pacto, vamos entendê-lo. Por que Deus deu essa ordem ao homem? É que realmente é uma pergunta muito curiosa, uma pergunta que nos temos feito. Por que Deus deu essa ordem ao homem? Por que simplesmente não lhe deixou com todas essas autoridades? E, enfim, por que não lhe deixou assim? É que na verdade essa ordem é que estaria a medir esta relação do homem com Deus, de tal maneira que Adão era representante de Deus que governava toda a criação. Era esse Adão. Adão diante de Deus era o que governava, mas diante de Deus continuava a ser um servo. Continuava neste estado de servidão. Sempre que Adão se lembrasse que deve obedecer à ordem de Deus, o pacto de Deus, estaria dando culto a Deus, estaria reconhecendo a Deus como seu Pai, como seu Deus. E assim é por isso Deus deu-lhe esse pacto. Vemos Gênesis 2, 16, 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo que de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, todas as bênçãos que Adão tinha se sujeitavam a que ele obedecesse essa ordem. Se obedecesse essa ordem, continuaria abençoado, mas se desobedecesse, naturalmente perderia todas essas coisas. E sabemos que Adão desobedeceu essa ordem de Deus. E realmente, por que Adão desobedeceu a esta ordem de Deus? A Bíblia nos mostra claramente que é pelo engano de Satanás. Satanás enganou Adão para que comesse da árvore que Deus lhe disse para que não comesse. E devemos de entender com claridade quem é Satanás, porque realmente é importante conhecer este ser. É que a Bíblia nos fala muito claramente deste ser Satanás. E este ser espiritual chamado Satanás ataca muito fortemente os crentes e não crentes. E se aos não crentes, que são as pessoas que de alguma forma já lhe pertencem, ataca com alguma intensidade, quanto mais as pessoas que são crentes que estão na igreja. É com muita maior intensidade. Então devemos conhecê-lo corretamente para podermos resistir a ele e ter vitória. A Bíblia nos mostra em Ezequiel 28, de 12 a 14, como era esse ser inicialmente. Era inicialmente criado como um anjo para servir a Deus. E era um ser com características impressionantes, cheio de sabedoria, acabado de formosura, e era o selo da perfeição. Então, tinha esses privilégios todos e passeava nas pedras de fogo do Senhor. Era assim privilegiado, mas vemos em Isaías 14, de 12 a 14, que ele se orgulhasse de tal maneira que quis subir aos altos céus e ocupar o posto de Deus, quis também ser adorado. Então este mesmo ser, vemos que há uma grande guerra lá nos céus, em Apocalipse 12, de 1 a 9, e que este ser Satanás foi mas tão forte que conseguiu enganar terça parte dos anjos do céu. Foi capaz de fazê-los crer que se rebelassem diante de Deus e que seguissem a Ele, teriam vitória. Um ser que foi capaz de fazer isso. A Bíblia nos mostra em João 8,44 que Ele é o pai da mentira. Então, um ser que foi capaz de fazer isso com anjos que viam todos os dias a face de Deus, devemos pensar como não vai enganar a humanidade. Então, esse ser
derruba o homem que estava com Deus, esse ser. Algo incrível. Que inicialmente o homem estava com Deus, era filho de Deus, mas agora, ao verdadeiramente ser enganado por Satanás, cai no que é o pecado, e o pecado é tão severo que separa o homem de Deus. Então, esse homem que é enganado por Satanás, que cai no pecado e é separado de Deus, naturalmente, se era filho de Deus, agora o que é? Será que ficou numa área neutra? Realmente não é assim. Vemos em João 8,44 Jesus falando com pessoas que estudavam a Bíblia, que esquadrinhavam a Bíblia, que oravam e jejuavam bastante e que queriam verdadeiramente fazer a vontade de Deus e que conheciam bastante as Escrituras. Jesus tem que lhes dizer: vocês são filhos do vosso pai, o diabo. Assim de tão forte, o homem perdeu esse privilégio de ser filho de Deus e se tornou filho do diabo. Essa é a verdade que a Bíblia nos diz. Ainda mais, esse Satanás, agora a Bíblia nos diz aí em João 12,31 e em João 16,11, que ele é o príncipe desse mundo. 2 Coríntios 4,4 nos diz que ele é o Deus deste século. Então, ele verdadeiramente, como podemos ver em Efésios 2, de 2 a 3, ele é aquele que é o príncipe dos poderes dos ares, que domina as correntes do mundo, faz com que as pessoas verdadeiramente se apeguem às correntes do mundo e sigam essas correntes. Com que fim? Vamos ler Mateus 25,41. Mateus 25,41 nos diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então a intenção de Satanás é verdadeiramente que ao homem a seguir essas correntes do mundo viva tão cansado, tão oprimido, que termine no mesmo lugar que ele, lugar de destruição, lugar de tormento, o inferno. É a única intenção que ele tem. Mas verdadeiramente como ele faz isso? Devemos de entender que Satanás, como fez com a Eva, esconde a sua identidade e aparece e mente. Não pode dizer nada que é verdade. Ele teve que ocultar sua identidade e mostrar-se como uma serpente para enganar Eva. E foi isso que Satanás realmente fez. E realmente ele faz isso com uma intenção de que a pessoa não conheça o evangelho do qual nos fala a Bíblia. Se Satanás é o rei das trevas, naturalmente, o que é que se opõe a ele? A luz. 2 Coríntios 4,4 nos diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Qual é a imagem de Deus? A única coisa que Satanás não quer que as pessoas conheçam é o evangelho do qual a Bíblia nos fala. Essa luz do evangelho, a luz do evangelho, impede que as pessoas conheçam isso. Então, porque se nós não conhecemos o evangelho, não poderemos encontrar-nos verdadeiramente com Deus e naturalmente seguiremos esse percurso até a destruição. Mas Satanás enganou o homem e o homem caiu em uma condição muito grave que a Bíblia chama de pecado. Pecado é um tema que vale entender bem, porque há muitas pessoas que realmente parecem que são muito boas, que têm uma boa conduta, e isso é bom, mas que parecem que não pecam. Apesar disso, a Bíblia nos declara que somos todos pecadores e que verdadeiramente devemos de receber a salvação, porque vamos enfrentar o juízo diante de Deus. As pessoas por aí afora entendem o pecado simplesmente como ações e delitos que devem ser castigados, ou como ações que se opõem a normas estabelecidas em uma sociedade e que vão danificar outras pessoas. Bem, a Bíblia também trata dessa maneira, desses pecados, mas a Bíblia nos fala de um pecado fundamental, que é mais importante que esses pecados. E a natureza deste pecado, o caráter deste pecado, é o que Adão e Eva cometeram aí no princípio: desobedeceram a palavra de Deus. Quando Deus lhes manda para não, mais especificamente ao Adão, que não comesse daquela árvore, era que, na verdade, o pecado aí não se tratava de simplesmente comer a árvore como algo ético ou moral, senão que a palavra de Deus é o que orientava o que Adão deveria fazer. Se Deus dissesse que não sentasse nessa pedra, que não banhasse naquele rio, que não subisse nesta árvore, Adão obedeceria a palavra de Deus. E assim foi. O pecado não era ético ou moral, senão a palavra que Deus lhe havia dado. Então, o homem cai na condição de que é pecado. Mas o pecado é tão severo que Isaías 59:2 nos mostra que divide o homem de Deus. É tão severo que separa o homem que está sim vinculado a Deus. O pecado separa o homem de Deus. O que acontece quando o homem se separa de Deus? O que acontece quando um peixe é separado da água? Naturalmente sofre enormemente até o momento que morre. E essa era verdadeiramente
esse é um ponto que vale a pena entender. Pode parecer algo simples, mas vale entendê-lo. O que acontece verdadeiramente quando o homem se separa do seu Deus? O que acontece? Será que tudo fica normal? É que Adão era um ser tão privilegiado, que tinha todas as coisas, mas o que acontece agora que se separa de Deus? Vamos ver na Bíblia. Vamos ver na Bíblia em Gênesis capítulo 3, do verso 16 a 24. O que nos diz? E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Aqui vemos algo que parece incrível. O homem estava com Deus, não conhecia o que é a dor, mas agora a mulher tem que dar à luz com dor, e forte dor. E não somente o facto de a mulher dar a dor, senão que a dor como tal aparece a vida do homem. O homem não sentia dor, mas agora tem que enfrentar dor. E vemos mais. E o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. É que antes Adão e Eva tinham os olhos postos somente a Deus, diante de Deus. Mas agora a mulher vai pôr os seus desejos todos ao homem e o homem tem que dominá-la. O homem naturalmente não é omnipotente, não é omnisciente, não é omnipresente para satisfazer todas as necessidades da mulher. O homem não é Deus. E naturalmente, se a mulher põe todos os seus desejos ao homem, o homem tem que dominá-la. É que o homem, ao não poder fazê-lo, gera conflitos no matrimônio. Aí vemos que naturalmente aparece o problema familiar. Aparece este problema. Um problema que hoje muito fortemente golpeia todas as pessoas. Todas as pessoas são afetadas por esse problema, mas como começa aqui, quando o homem se separa de Deus? Vemos uma grande sequência de problemas. Versículo 17. E Adão disse: porquanto deste ouvidos a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias. O homem era um ser de realeza, um rei, que naturalmente como vivem os reis? Como vivem os reis? São pessoas que estão no seu trono e têm ao seu dispor muitas pessoas para servi-los. E assim era Adão, era alguém que não tinha que se preocupar por trabalhar duro por nada quando estava com Deus. Mas agora, ao separar-se de Deus, ele é alguém que com forte trabalho, com árduo trabalho, tem que trabalhar e somente para sobreviver. Hoje, as pessoas têm que trabalhar muito fortemente e somente para sobreviver. Por quê? Aparece aqui este problema. E vemos mais. Aí no versículo 17 mesmo, diz: maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Então vemos algo aí. A terra, que era um ambiente formidável para o homem, agora está maldita. E ao estar maldita, naturalmente produz espinhos e cardos. O que isso significa? Que esta terra produz substâncias que são daninas ao homem. Naturalmente nascem as enfermidades, nascem as doenças. Hoje, quantas doenças a humanidade conhece? Desde aquela época até os dias de hoje, quantas doenças as pessoas conhecem? Inúmeras. Mas de onde surgem? Aqui. Desde o momento que o homem se separa de Deus, aparecem as doenças. Versículo 19 nos diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então vemos que esse homem, que era criado como filho de Deus, que era um ser de realeza por completo, que era o ser mais abençoado, que estava com Deus, agora Deus tem que lhe dizer que é pó. Mas será que Deus, quando lhe fez, realmente era assim, que Deus lhe via como pó? Então é uma consequência de que Adão se separou de Deus. Agora é simplesmente pó. É alguém que sofre enormemente até o momento que enfrenta a morte. Por acaso não é dessa maneira que hoje se está a viver? A pessoa tem que enfrentar bastantes problemas até o momento que deixa de viver. Mas este problema parte daqui, desde que o homem se separa de Deus. Versículo 20. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Este problema que Adão e Eva estavam a enfrentar neste momento, agora toda a humanidade vai herdar. Toda a humanidade vai nascer pecadora e separada de Deus e baixo o domínio de Satanás. E é isso que acontece. Vemos verso
22 a 24. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem comum de nós, sabendo o bem e o mal, ora pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra do que foi tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então este homem que estava posto no jardim do Éden agora tem que ser expulso deste jardim. Esse homem já não se pode por si mesmo encontrar-se com este Deus. É expulso e já não pode comer da árvore da vida. O que é que isso significa? Que já não há forma de que viva eternamente. O homem, quando morre, na verdade não se terminam todos os problemas. Tem que enfrentar um juízo diante de Deus. Então os problemas não são somente na terra, senão que depois de morrermos ainda temos que enfrentar um juízo diante de Deus. O homem já viveu um inferno terrível na terra e agora diante de Deus ou vai para os céus ou vai enfrentar o verdadeiro inferno. Então devemos de ver com... E é algo que se calhar temos lido inúmeras vezes, mas devemos prestar muita atenção, porque verdadeiramente a palavra de Deus é sério. O homem tem todos esses problemas porque se separou de Deus. E mais, realmente, se o homem tinha todas essas coisas e tinha vida quando estava com Deus, agora, este homem perdeu a vida, Efésios 2:1, e ele os deu vida a vós quando estavas mortos nos vossos delitos e pecados. Este homem perdeu a vida. Este homem que era filho de Deus, era mais abençoado do que nunca, agora se tornou filho de Satanás, João 8:44. Claramente vemos consequências graves disso. E esse homem, que era um ser de realeza, que era um rei, agora vive como um escravo. Vamos ver Hebreus. Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2 nos vai mostrar que Hebreus capítulo 2, verso 14, nos diz, verso 15, vamos começar pelo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, este homem que se separou de Deus, que era um ser rei, um verdadeiro rei aí, governando as coisas, vemos que agora vive com medo da morte. E por viver com medo da morte, vive em servidão. O que isso significa? Hoje temos que nos despertar preocupados se vamos... O que é que temos que trabalhar? O que é que temos que conseguir? Como vamos alimentar a pessoa tal? Como vamos nos alimentar? O que é que temos que fazer por esse lado, por outro lado, para que não morra de fome, para que não suceda outra coisa, para que não suceda uma terceira coisa. E não é um problema de uma sociedade, de duas sociedades, de uma pessoa e outra, mas é um problema do mundo inteiro. Hoje a pessoa tem que viver preocupado por como deve trabalhar, o que tem que conseguir no dia para que não morra. Mas porque o homem tem esse medo? É que, naturalmente aqui como nos mostra, esse homem está abaixo aquele que tem o império da morte, diabo. E naturalmente vive com esse temor de enfrentar a morte. E esse temor de enfrentar a morte não é algo natural, não é algo normal. Na verdade é consequência do homem ter se separado de Deus e agora viver como filho de Satanás. Uma consequência muito grave. E vemos mais. Romanos 3:23, um texto muito conhecido. Esse homem que estava com Deus, agora é completamente separado de Deus. É completamente apartado de Deus. Então, verdadeiramente devemos de pensar, se o homem estava com Deus e tinha todos esses privilégios, e agora separado de Deus enfrenta todos esses problemas, o único problema que o homem tem é ter separado de Deus. Mas por que separou de Deus? Por causa do pecado. O pecado tem essa severidade de separar o homem de Deus. Mas por que o homem caiu em pecado? Por causa do engano de Satanás. Simplesmente isso.
é que, se pensarmos, não existem muitos problemas na vida. Não existe o problema econômico, não é que simplesmente exista o problema de saúde e um outro, muito problema de questão política, problema de interpessoal, de relação com as outras pessoas. Na verdade, se pensarmos, é que todos esses problemas, de onde surgem? De onde surgem esses problemas? Desde o momento que o homem se separa de Deus, o homem que deve estar com Deus se separa de Deus. Este é o único problema da vida do homem, que o homem está separado do seu Deus. Então, muito obrigado pela atenção.